Unidos pela fé, em Deus venceremos. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Mateus 5, de 13 a 16. Vamos todos dizer assim: palavra do Senhor para mim. Eita. Da próxima vai ser com mais ênfase, né? Palavra do Senhor para a igreja, para nós, para mim, para você. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançada fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Marcos capítulo 9, verso 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que ebudareis? Tende sal em vós, e promova a paz uns com os outros. Pai, abençoa a tua palavra. Vem o teu Espírito sobre mim, sobre a tua igreja e também aqueles que, como igreja, está acompanhando por esta live. Seja com teu povo espalhado. Que a tua palavra, Deus, seja poder em nossa vida. E por ela venhamos viver e regrar todas as nossas ações e atitudes, movido pelo teu Espírito Santo. Assim eu oro, pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, hein? Eu já disse aqui que uma das oportunidades de ministrar nessa palavra é que Jesus, ele se coloca como aquele príncipe, né, aquele monarca de uma corte, que pega a sua espada e quando ele vai dar um título de nobreza ao cidadão do céu, né, ao reino, ou a realeza, e aquele monarca então pega a espada e bota lá no ombro, né, bate assim e ali, e aí eu te nomino Sir, tal, aí fala lá o conde e tal, né, fala lá o título. Eu imagino Jesus, da mesma forma, pegando os seus súditos, que somos nós, os filhos do Senhor, os crentes no Senhor Jesus Cristo, membro da igreja dele, e Deus pegando o seu cetro, né, e colocando sobre nossas vidas, sobre nossos ombros, sobre nossa cabeça, e dizendo assim: eu nomino vocês sal e luz da terra. É um título de nobreza isso aqui. É maravilhoso quando a gente entende isso, que é o Senhor nos dando um título importante para nós vivermos como cidadãos dos céus aqui na terra, representando o reino de Deus. Ele, pelo valor em que tem esses dois elementos básicos na vida da sociedade humana, o sal e a luz, né? E esse título nós temos que entender o valor dele, com quanto nós, intitulado pelo Senhor no mundo em que vivemos, fazer a prática desses dois elementos, né? Nós sabemos o sal, por exemplo, está presente em nossa vida, em tudo aquilo que nós consumimos, até mesmo nos refrigerantes contém o sal, né? Os alimentos industrializados e principalmente os enlatados, está ali a presença do sal. Nós convivemos com ele, sem ele já nem sabemos mais viver. Aquelas pessoas que estão na dieta, que comem uma comida sem sal, principalmente do hospital, falam assim: poxa, quero a comida da minha mãe, né? Porque o sal está presente, é o tempero presente. As pessoas, né, já não conseguem viver sem o sal. Então é um elemento básico.
não só na nossa cultura, mas também na cultura aqui em que está presente o sal na vida. E quando se descobriu o sal na alimentação, eu creio que nós descobrimos também o nosso prejuízo, porque muito sal em nosso organismo não faz bem, né? Nós temos que dosar isso. Mas o sal, ele tem uma propriedade muito básica daquilo que Jesus nos coloca como cidadão do céu, né? O sal, ele protege da putrefação, ou seja, ele protege aquilo que é orgânico, vem a apodrecer. Essa é a propriedade do sal. Por isso que você vai ver a carne que está lá, a carne de sal, né? A carne seca, ou a carne que está embalada lá, salgada, é aquela carne que já passou, não jogar fora, bota no sal e vende como carne seca. É o carne de sal. Então, na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma aí. E a gente adora comer uma carne seca com abóbora. Não estou dizendo que tem que ser, mas existe o processo realmente de fazer a carne de sal, assim como o bacalhau, que está salgado. Ele precisa ser salgado para se tornar um bacalhau. A carne seca, a carne de sal precisa ser salgada para se tornar, porque o sal também tem essa propriedade de dar esse sabor a esta carne, né? Então o sal, ele tem a propriedade de proteger, para que não apodreça, né? Não adianta colocar a carne lá no varal. Em Santa Cruz, eu acho que não tem mais. Para quem vai para Areia Branca, ali, pegando a rua General Olímpio, quem sabe ali a rua General Olímpio é aquela que tem o Colégio Apolo 12 na esquina. Pegando ela direto, lá, quase chegando no final, existia uma fábrica ali que fazia carne seca. Então eu, quando era criança, que andava por ali de bicicleta e andando, de tempo em tempo as carnes estavam tudo no varal ali ao sol, né? Em salmoura, para poder se tornar carne seca. Então eu peguei isso aqui na industrialização, quando o matadouro e ali se fazia. Então não dá para botar a carne sem o sal no varal, porque ela vai apodrecer. Então o sal, ela tem a propriedade de proteger contra o mal, né? Essa é uma coisa legal da gente olhar, que como cristãos, como filhos, como servos do Senhor, nós somos denominados a esse sal que tem a propriedade de proteger, de guardar do mal, para que as pessoas não fiquem má diante dos olhos de Deus e diante da sociedade também. E qual é a propriedade que está em nós? Não é o sal propriamente dito, mas sim a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo em nós, que vai poder orientar uma pessoa que está sendo acolhida por alguma enfermidade ou por alguma coisa que atrapalhou a sua vida. E nós vamos ali proteger, guardar as pessoas para não ser vier a se perder, vier a se estragar pelas mazelas desse mundo tão perverso e tão corrompido. Então, veja esse título aqui, essa passagem, como Jesus intitulando a gente, como aquele cidadão do céu com um título de nobreza, né? Aliás, 2 títulos, sal e luz, né? Que são 2 propriedades básicas que hoje a gente não consegue viver. A luz, então, nem se fala, né? Faltou luz, ah, meu Deus, né? E se não tiver vela ainda, pior ainda, né? Prejudica mais porque eu tenho os mosquitinhos, aqueles companheiros de todo dia da nossa vida, né? Que nos atrapalham. Mas no escuro, aí que ele faz a festa, porque não tem ventilador para espantar, né? Então, a gente, sem luz, a gente já não consegue viver, porque a gente está propriedade. Mas não no sentido da necessidade da luz. Mas aqui esse título, ele nos faz ser luz, porque pela luz, e a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então qual é a propriedade da luz? Orientar, encaminhar, dar segurança. Aqueles que estão caminhando no escuro, você é a luz. E caminhar no escuro é assim, caminhar sem Deus, sem Cristo, sem vida, sem perspectiva. E você que é luz, você que representa o reino dos céus, você é luz para uma pessoa que ainda não encontrou a Cristo e que Cristo ainda não o aceitou na sua vida. Então você é a propriedade de luz para poder orientar, ensinar, botar no caminho certo, tirar do caminho mau, tirar do caminho duvidoso.
e trazer para o caminho da paz, da felicidade, da vida eterna. Então são dois títulos de nobreza que nós, como servos do Senhor, somos nesse mundo perverso e corrompido. Sal e luz da terra. E ele fala isso em detrimento do discurso anterior, porque ele vai falar que nós temos que ter paz com aqueles que nos perseguem. Ele vai dizer que a gente tem que orar por os nossos inimigos. Ele vai dizer que nós temos que fazer essas coisas por aqueles que estão caluniando contra a gente. E ele fala assim: seja sal no meio dessas pessoas, seja luz no meio dessas pessoas. Eu nomino vocês como sal e luz. Eu não quero que vocês sejam igual, mas sejam diferente. Agora sejam dois elementos básicos na vida dessas pessoas que perseguem vocês, na vida dessas pessoas que falam mal de vocês. Se vocês olharem o texto acima do capítulo 5, vocês vão ver que Jesus está falando logo depois, e o porquê que ele nos nomina sal. O que vem a ver, o que tem a ter esse texto, e é o texto da lição diária de hoje na nossa escola bíblica dominical. A igreja, comunidade terapêutica, a igreja que promove a paz e a unidade. O que vem a ver com isso? É que nós percebemos que o valor da sua própria vida é a vida do outro. Nós somos sal para proteger o outro, ao mesmo tempo nos proteger. Nós somos sal para proteger a vida dos meus irmãos que compõem a igreja. Eu não sou sal só para ficar no saleiro. Uma vez que eu sou sal para ficar no saleiro, eu estou exposto à umidade do ambiente. E uma vez estando no saleiro e exposto à umidade do ambiente, eu se torno insípido. E diz a palavra que ele é insosso. E um sal insosso, para quem cozinha, não serve para nada. Ele ficou molhado, perdeu a propriedade, não serve. A palavra de Deus, pelo costume, vai dizer o quê? Para nada presta. Joga para ser lançado e ser pisado. E era o costume do sal, que perdeu a sua propriedade, ser colocado na calçada, na entrada do patrimônio da casa, para poder limpar o piso de uma noite fria. Estava ali o sal. E o sal em cima do gelo, então vai evitar que o gelo passe para cima, e aí ele vai criar aquela camada. E nós vamos perceber esta propriedade que nós somos. Então o valor da sua vida está na sua própria vida, está na vida do outro. Aquilo que você é como sal, como Jesus nos coloca, devemos ser para o outro. Proteger a vida do meu irmão. Mesmo na reciprocidade, o meu irmão proteger a minha. Porque aí se forma a unidade no espírito. Porque eu vou estar em comum acordo com o meu irmão. No momento em que eu sou sal na vida dele, ele vai ser sal na minha vida. Não no sentido do sal salgar, mas de proteger, de cuidar, de poder evitar que ele caia no mal e venha a se apodrecer num mundo tão perverso e corrompido. E essa é uma parte que nós vamos entender dentro desse processo igreja, comunidade terapêutica. Nós precisamos exercer a propriedade do sal, de proteger os nossos irmãos, de cair, de errar. E uma vez caindo, errar, eu ser luz para ele encontrar o caminho de volta, para ele fazer o caminho reverso, para ele retornar como uma criança. Como o hino, a música que nós cantamos aqui. Que bacana é ver isso. E quando nós olhamos o valor da nossa própria vida, na vida do outro, irmãos, tem uma satisfação muito grande na nossa vida. Há um reconhecimento que está acima daquilo que eu acho que a minha vida tem que ter. Porque eu acho que eu tenho que trabalhar para ganhar riqueza. E riqueza não é tudo na vida da gente. Eu creio que a maior satisfação do ser humano é ser bênção na vida de um outro ser humano. Se não tem preço que cobra isso. Então o valor disso é ver o nosso proceder na lição que Jesus nos dá. E Jesus nos dá o exemplo de vida em que ele oferece a sua própria vida por amor ao outro. E ele não olha quem é o outro. Ele simplesmente ama. E até mesmo na cruz ele fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E quem era aqueles que não sabiam o que fazem? Era aquele que estava cuspindo de Jesus, é aquele que estava enfiando uma lança de Jesus, é aquele que estava zombando de Jesus. Salvou a todos. Desce da cruz aí.
E aí Jesus fala assim: Pai, perdoa eles que não sabem o que faz. Perdoa, Senhor. Ainda clama por os seus acusadores. É ver isso ao proceder na lição de Jesus. O que faz a gente um vivente feliz? O que faz a gente ser um vivente feliz? Vivente é o processo da nossa vida. O que faz você ser um ser humano feliz? Não é o que você ganha, não é o que você conquista, porque isso tudo aqui fica, tudo passa, tudo se apodrece aqui, nada você vai levar. Mas o que faz um ser vivente feliz é saber que um dia alguém vai chegar para você: eu te agradeço porque você foi bênção na minha vida. Eu te agradeço que você foi bênção na minha vida. Você me tirou do caminho mau, você me protegeu, você me abençoou. Você foi bênção na minha vida. Você exerceu a propriedade do sal e da luz, conquanto cidadão do céu, né? E isso é bom. É permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. É você ver no outro que você proporcionou a alegria dele poder sorrir. É ver no outro a alegria dele poder cantar e glorificar a Deus por uma vida santa, digna de louvar a Deus, de um louvor autêntico, como filho de Deus. Porque você foi instrumento de Deus na vida dessa pessoa. E Deus nos usa como instrumento dele para ser sal e luz na vida das outras pessoas, das pessoas que Deus nos dá para ser amigos, para ser companheiras, para estar juntos, para viver a vida. Deus nos faz isso. Então, o que faz a gente ser um vivente feliz nesse mundo? É permitir que o outro viva melhor do que ele viveria sem a minha existência. Isso faz você um vivente feliz nesse mundo. Ao outro sentir alegria pela sua entrega. Quando você se entrega, quando você se entrega no louvor, a tal forma de que o Espírito Santo de Deus faça uma Shekinah através da melodia, através da mensagem pregada. É você se entregar na oração e orar com fé, no sentido de que Deus realmente está ouvindo e colocando aqui a sua bênção, os anjos protegendo e abençoando não só aqui, mas também a sua casa. É sentir aqui aquele momento e falar assim: poxa, eu faço aqui as minhas palavras do JJ, né? Como terminar um culto desse? Como é que termina um culto desse? Que você está aqui gostoso de poder abraçar, de poder sentir a unção do Espírito Santo na alegria, na devoção dos irmãos, e poder saber que você é ajudado por alguém, você é protegido por alguém que ora por você, que fala um alô por você, que passa uma mensagem de motivação, de otimismo. Isso é ser sal, isso é ser luz, isso é ser igreja, isso é ser do corpo de Cristo. É proporcionar ao outro sentir alegria pela sua entrega realmente, de poder cantar, de poder fazer, de poder ser membro da igreja de Cristo, atuando, fazendo, mesmo que seja pouco, mas com muito amor, com muito amor. E Deus não quer que a gente faça muita coisa, Deus quer que a gente faça aquilo que Ele nos chamou para fazer. E se Ele te chamou para fazer, faça com muito amor, porque Deus vai te dar vida. E hoje eu ouvi uma mensagem, ontem à noite eu ouvi uma mensagem do pastor Marcos Antônio Félix. Ele diz assim uma frase, eu anotei essa frase. Talvez vocês vão ouvir essa frase aí por muito tempo ainda, que todas as vezes aquilo que grava meu coração, eu guardo para mim para poder divulgar com os irmãos, porque Deus deu a ele, deu para mim também, deu para a igreja. Ele é pastor da comunidade de Nova Iguaçu. Eu estava ouvindo a mensagem dele. Ele diz assim: quando há culto na vida, há vida no culto. Deu para entender essa máxima? Quando há culto na vida, há vida no culto. Que revelação Deus deu a ele, e que eu pude ouvir ontem. Isso quer dizer
que quando eu estou na minha casa, eu já estou em culto. O culto está presente. Aonde eu estou, o culto está presente. Aonde eu estou glorificando a Deus. Naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, naquilo que eu ajo, naquilo que eu represento como corpo, como membro do corpo de Cristo. Eu estou em culto. E quando há culto na vida, há vida no culto. Há vida no altar. Porque Deus se faz presente em todo momento que a gente se reúne. O nosso ajuntamento é para causar a unidade, a fraternidade, o amor, a proteção, o carinho, o acolhimento, a orientação, que são as propriedades do sal e da luz. E aí, queridos, eu encerro esta palavra com uma citação que também gosto muito, e de que de vez em quando os irmãos ouvem aqui, que é de Nelson. O que conta na vida não é o simples fato de a diferença que fizemos na vida dos outros, é o que importa, o quanto você viveu. Qual a diferença você está sendo na vida do seu irmão? Qual é a diferença que você está sendo na sua família? Qual é a diferença que como igreja nós estamos fazendo na comunidade que nós estamos inseridos? Qual a diferença você está fazendo quanto membro de Cristo? Você é igreja. Você é membro do corpo de Cristo. E você foi chamado para ser sal e luz. Para proteger, para guardar, para cuidar, orientar e fazer as pessoas caminharem com segurança para o reino da luz, para o reino de Cristo. Então viva esse valor da sua própria vida na vida do outro, na vida do seu irmão, na vida da sua irmã, na vida da sua igreja. E peça a Deus para que Ele te faça um instrumento nas mãos dEle, porque Ele está em todo momento trabalhando para que vidas se acheguem ao altar da adoração. E Ele está trabalhando na sua vida. Não pense que Ele só está trabalhando na minha, Ele está trabalhando na sua vida. Mas não deixe a oportunidade passar de ser um instrumento de Deus, falando aquelas desculpas que são desculpas clichês. Não, eu não sei muito, eu ainda não estou preparado, ainda não conheço o Evangelho, não sei os textos, não tenho conhecimento. A gente tem essas coisas apresentando a Deus como subterfúgio. Não faça isso não. Deus, a palavra de Deus diz que Ele nos fará lembrar todas as coisas que nos tem ensinado. É Deus que vai fazer isso. É o Espírito Santo na tua vida, na minha vida. Deus vai fazer isso. Não importa o quanto você sabe, não importa o quanto você tem, não importa o que você é diante da sociedade, o importa é o qual valor você tem na mão de Deus. E o valor que você tem na mão de Deus é o poder do próprio Deus na tua vida. Se você crer, fará as coisas maiores do que Jesus fez, se colocando na mão de Deus. Então, queridos, ser sal e ser luz é título de cidadão do céu. É algo que Deus deu para aqueles que creem, aqueles que vivem o Evangelho de Cristo, que protege, que cuida, que acolhe, que orienta e faz discípulos de Jesus. Amém? Fica com esta palavra nesta noite. Que Deus faça você um instrumento da paz e promova a paz. Sal e luz, títulos que Jesus dá aos seus servos. São elementos que cuidam e protegem do mal.